Ficamos então a conhecer um trabalho voluntário de 2 médicos e uma enfermeira dedicado especialmente aos cidadãos da freguesia de Cruz, em Famalicão, principalmente aos idosos e carenciados. Mês é o Março Europeu da Luta contra o cancro do intestino e por isso aqui connosco em estúdio, no Porto Canal, está Vítor Neves, Presidente da Direção da Europa Colon Portugal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui connosco no consultório. Muito gosto também comigo para mim reencontrar-me consigo, visto que aqui no Porto Canal temos acompanhado muito esta associação. Falamos então da terceira causa de morte por cancro em todo o mundo. Sr. Engenheiro, queria perguntar se de facto Portugal tem noção da dimensão desta doença. Antes disso, deixe-me cumprimentar com o Porto Canal outra vez, porque de facto é dos canais que têm dedicado mais atenção a esta problemática e sobretudo assim também porque estávamos a falar em off e a primeira vez que falamos foi das primeiras reportagens que a Europa Colon fez há cerca de 6 anos e temos acompanhado também o seu percurso pessoal e profissional e dou-lhes parabéns porque tem crescido muito. Muito obrigada. A primeira reportagem da Europa Colon e também minha, sua, não é? Pois, às tantas. Não pareceu, mas terá sido. Muito obrigada. De facto é uma doença muito grave, é uma problemática, o cancro coloretal, o cancro do intestino, em Portugal cresce e, portanto, em 2012, os últimos dados do GlobalCan, foram quase 7.200 casos novos, com mais de 4.000 mortes. E tem uma especificidade muito importante e boa, é que, se for detectado a tempo, pode ser estabilizado, curado na maior parte das vezes, e, portanto, poupam-se milhares de vidas. Nós não nos temos cansado, desde essa data, de proclamarmos a necessidade do rastreio de base populacional em Portugal, e, portanto, era tempo já da tutela dar atenção a este caso de saúde pública, porque tem duas vantagens até para o Ministério da Saúde. Uma é que poupa muitas vidas e estamos todos interessados em que, de facto, não se morra por esta doença. E, por outro lado, os doentes que forem pelo rastreio detectados a tempo vão poupar à tutela os gastos de muitos milhões de euros que exigem os tratamentos em fase adiantada. E, portanto, é uma doença, é um caso de saúde pública que existe em Portugal e que urge ser resolvido. E por isso é que os rastreios são, então, tão importantes e, nesta altura, não só no mês de março, mas principalmente agora, estão a ser promovidos em várias farmácias de todo o país. Pois, nós todos os anos tentamos inventar alguma forma de chamar a atenção para este assunto, porque durante o ano fazemos outras ações de pressão, de lobbying, pressão política, porque isto é uma atitude política que tinha que ser tomada, e uma das formas que encontramos este ano foi fazer um acordo com o Grupo Olon, que é um grupo que tem mais de uma centena de farmácias em todo o país, e eles acederam a estar connosco promovendo rastreios gratuitos à população, ou seja, os elementos das farmácias, como o Alexandre deve perceber, são elementos que geram muita confiança na população e, portanto, têm um ativo diário que podem eles próprios promover a saúde dentro do seu espaço profissional. E aquilo que existe é que em todo o país, os utentes que estejam dentro das áreas de risco podem fazer o rastreio através da pesquisa de sangue oculto nas fezes, gratuitamente nas farmácias do Grupo Olon. E vamos então conhecer um bocadinho esta doença. Quem é que deve fazer o rastreio neste caso, com sintomas, claro, que deve terem atenção? Antes disso, ainda referente às farmácias, num acordo que nós temos também com a Boehringer, vamos promover a mais de 1.000 farmácias em Portugal uma ação de notoriedade e de sensibilização para a doença. Quem deve fazer também é importante para prevenir, não é verdade? Pois, sobretudo, para prevenir. Esta é uma doença que se pode prevenir, é diferente de algumas, enfim, que são oncológicas também e mortais, mas que não dão Esta é uma doença que se pode prevenir, portanto se pode tratar, como é o cancro da mama. Nós estamos onde estava há 10 anos atrás o cancro da mama. E hoje há prevenção, poupam-se milhares de vidas todos os anos, a vacina para o colo do útero também, o tratamento que os doentes da SIDA estão a ter tem-lhes poupado muitas vidas também, portanto, o cancro do intestino tinha que ser metido na ordem do dia e na urgência do respeito e da dedicação que os utentes merecem. É muito fácil, são todas as pessoas de 50 aos 74 anos, homens e mulheres. Aliás, a faixa feminina é ligeiramente superior, contrariamente àquilo que muitas pessoas pensam, da faixa masculina. Portanto, todas as pessoas de 50 aos 74 anos devem pedir ao seu médico de família ou ao médico assistente que têm que fazer o rastreio. Portanto, ele deve prescrever-lhes o rastreio. Todas as pessoas que, para além da idade, mesmo que não tenham 50 anos, tenham ascendentes, portanto, tenham os pais ou os avós que tenham ou tenham tido um cancro do intestino. Devem fazer de imediato o rastreio. E todas as pessoas que tenham sintomatologia. Esta doença oncológica imita alguns sinais.
quase sempre que sejam detecção de sangue nas fezes, alteração dos hábitos intestinais sem razão aparente, emagrecimento constante, cansaço constante. Se bem que são sintomas que são todos juntos podem então gerar esta doença, mas de facto são sintomas difíceis de caracterizar para o cancro do intestino, ou não? Nem precisam ser todos juntos e muitas vezes não querem dizer que Claro. exista doença nenhuma. As pessoas devem estar atentas que, se tiverem os sintomas, devem procurar o seu médico e dizer-lhe e que esses sintomas sejam despistados pela forma que o médico entender mais adequada, para de facto despistar a razão de que não é um cancro de intestino. Portanto, não é automático, estes sintomas geram cancro de intestino, mas é um alerta que as pessoas têm que despistar para fazer isso. E, portanto, estas são as 3 grandes áreas que geram esta doença dramática. Importante é que, de facto, e a Europa tem um papel muito importante nesse campo, nós também nos habituamos a gerar estes processos de acompanhamento terapêutico da nossa própria saúde e, portanto, temos que ter atitudes preventivas nós próprios de gerar esse tipo de prevenção. E estamos então também a ver o site no ecrã, muito importante também, com uma linha de apoio que as pessoas podem tirar alguma dúvida que possa existir e também saber o que é que devem fazer caso surjam estes sintomas. Este portal, que foi uma das ações do início deste mês, é um portal completamente novo, que tem depoimentos dos nossos técnicos, tem depoimentos do Presidente do Conselho Superior e do Presidente da Assembleia Geral, de todos os técnicos que trabalham connosco e de muitos sobreviventes. São testemunhos como estão a ver ali agora, são testemunhos na primeira pessoa de alguém que viveu com a doença e que a maior parte deles ainda vivem e que dizem exatamente da vantagem de se fazer o rastreio. Portanto, muitos daqueles exemplos não o fariam hoje ou não estariam ali hoje se tivessem feito o rastreio. Este portal também é importante, que vai gerar, ou tenta gerar, um tipo de mobilização da população para a intervenção no processo terapêutico. Ou seja, normalmente nós, por educação, por hábitos, o sistema também está assim criado, nunca interrogamos o nosso médico. Ele diz-nos, olha, vai fazer isto e nós vamos a correr fazer. Vai tomar aquilo e nós vamos tomar. No nosso processo de saúde não deve ser assim. E cada vez mais nas doenças oncológicas não pode ser assim. Hoje os profissionais de saúde estão preparados para responder com boa vontade e com simpatia a todas as perguntas que lhes são feitas. E se a colonoscopia que devia ser marcada hoje está a ser marcada com 3 meses, a TAC que eu devia fazer para a semana está a ser marcada com 6 meses, se me interrompem o tratamento, se me modificam o tratamento, eu devo interrogar as pessoas, o médico, o profissional de saúde, a perguntar porquê. Até devem haver razões válidas, aumento de toxicidade, má reação a determinado produto, mas eu devo perguntar porquê. Porque todos nós sabemos que a crise económica está instalada no nosso país e a parte mais fácil é nós cortarmos os tratamentos às pessoas que têm os tratamentos mais caros, neste caso, as doenças oncológicas. E, portanto, este portal também gera muito, ou tenta gerar, um aumento da sensibilização das pessoas e da vantagem delas intervirem no seu processo terapêutico. Todos devemos caminhar para aumentarmos a nossa literacia relativamente aos nossos processos de saúde, individualmente, porque estamos a contribuir para que eles sejam mais eficazes e estamos a contribuir para colaborarmos neles próprios. Está provado, quanto mais depressa eu acreditar num tratamento que me está a ser feito a mim próprio, maior vai ser a probabilidade de ele responder bem. E esse é também um papel desta associação, que já lá vamos conhecer Exatamente. ao pormenor. Ainda assim, recentemente conseguiram ganhar, digamos assim, uma luta que já é quase antiga, pelo menos desde que esta associação foi criada. A introdução de sedação gratuita para os utentes fazerem os exames. Pois, já no meio deste mês de março fomos alertados por um despacho que tinha saído assinado pelo seu secretário de Estado, Dr. Manuel Teixeira, em que dizia que, de facto, estava convencido que era uma vantagem para a população e até para o Ministério haver rastreio do cancro coloretal. E então emitiram algumas normas, algumas das quais a concretizarem-se até ao final deste mês de março, entre elas um pacote de cuidados em gastroenterologia que iam incluir a sedação, a injeção de fármacos, a tatuagem cólica, enfim, a polipectomia, tudo que antigamente não era possível e através do Serviço Nacional de Saúde não era comparticipado, Portanto, agora está. A partir do dia 1 de abril será. Será, mas aquilo que Há nós uma fomos. polémica. Sim, porque estes pais têm algumas coisas que têm que ser aperfeiçoadas e desenvolvidas. Uma delas é que hajam colonoscopias disponíveis nos hospitais centrais de seguimento
Há aqueles casos que forem detectados positivos para não acontecer aquilo que estava a acontecer, que era as pessoas têm o teste positivo e depois têm a colonoscopia de seguimento 2 anos depois. Não pode ser. Claro. E, portanto, está lá no despacho também que o Ministério até 31 de março vai finalizar a contratualização com os hospitais centrais. É também importante que os médicos dos serviços de cuidados primários tenham autonomia, sem limite, para prescreverem o rastreio a quem estiver dentro das áreas de risco. E, portanto, as limitações que hoje em dia acontecem nos cuidados de saúde primários não podem acontecer relativamente ao rastreio do cancro do intestino. E também é muito importante que a população saiba quais são as vantagens de fazer o rastreio e responda e adira em grande massa à convocatória que irá ser feita. E, portanto, isso aí merece um trabalho em que nós também estamos disponíveis e podemos fazê-lo, de sensibilizar as pessoas para responder. Entre estes dados todos aparece um que é novo, que é que a sedação vai ser feita, segundo aquilo que nós lemos e os especialistas dizem, por um gastroenterologista. Parece, segundo os dizem os gastroenterologistas, que anestesia e gastroenterologia não cruzam, ou seja, um gastroenterologista é para fazer as colonoscopias e o anestesista é para fazer a sedação dos pacientes. Não pode haver a mesma coisa feita pelos dois, pelo mesmo médico, porque incorrem em grandes probabilidades de haver problemas sérios durante os exames que depois não podem ser resolvidos. Portanto, a sedação por gastroenterologista é que terá que ser certamente modificada. Acredito que a vantagem económica possa ser o primeiro alvo que esteve em causa, mas nestes casos não pode acontecer e, portanto, nós não conhecemos nenhum gastroenterologista que esteja interessado em fazer sedação aos pacientes diretamente e, portanto, o Ministério vai ter que rever esta situação, embora nós saibamos, e continuamos a repetir, que a sedação gratuita no Serviço Nacional de Saúde é um fator que vai ajudar muito ao aumento da adesão ao rastreio do cancro coloretal. Aliás, porque ainda há aquele tabu das colonoscopias com o intestino, etc., mas não é verdade. Portanto, há pessoas que estão mais aptas ou menos para que o exame seja mais confortável. A anestesia ajuda. Eu já fiz 4, 2 com e 2 sem, e, portanto, não morre ninguém por fazer sem anestesia, mas ajuda muito a adesão, porque é um tabu, que é um exame invasivo, doloroso, quase sempre não é. Ainda sobre este tema, ontem houve até um encontro com alguns especialistas onde foi defendido precisamente aquilo que... Pois, e vocês também lá estiveram, ainda bem, porque de facto, quer o do professor Daniel Serrão, o Dr. Laranja Pontes, o Dr. Manuel Pizarro, vários estiveram presentes e são todos unânimes. A própria Ordem dos Médicos, o veterinário ontem também interveio. Portanto, a própria Ordem dos Médicos, ninguém tem dúvidas de que alguma coisa de errado ou de alguma distração técnica levou a que ficasse nas tabelas da ACSS que a sedação ia ser feita por gastroenterologista. Não pode ser e não será, com certeza. Muito bem. O Distrito de Lisboa tem também alguma dificuldade no acesso a estes exames? Pois, histórica, mas aí já é um problema, como disse o Sr. Ministro, de um microcosmos que existe naquela zona. Costuma ser ao contrário. Costuma haver alguma vantagem nos processos de saúde em Lisboa. Neste caso, não existe. Já há muito tempo, e nós alertamos em fevereiro do ano passado a tutela, que as pessoas na área da Grande Lisboa, e só aí, estavam com grandes dificuldades. Não em marcação com tempo, mas em marcação. As entidades convencionais recusavam a marcação de colonoscopias. E os casos que nós sabíamos, tentávamos endereçá-las para outras áreas, em Trocamento e Santarém. Portanto, o Sr. Ministro assumiu que ia resolver o problema até ao final do ano. A monitorização que a Europa Colon fez até ontem é de que de 21 passaram para 9 centros com convenção, dos quais só 5 farão colonoscopias a partir de abril. Portanto, é muito pouco, é pouca disponibilidade, porque nós entendemos que já agora estes centros não chegarão para responder às necessidades das colonoscopias de diagnóstico e as colonoscopias de seguimento, muito menos num ato de rastreio normal, que é preciso abrir portas para que as colonoscopias, nós não acreditamos que nos hospitais centrais vão haver disponibilidade para se fazerem as colonoscopias de seguimento ao teste positivo de sangue oculto e, portanto, é urgente que o Ministério abra mais unidades convencionadas para que eles se concretizem. Porquê que acha que só agora é que este tema esteve em cima da mesa? Olha, eu não faço ideia porque eu não sou político e, portanto, tento perceber os ambientes. De alguma forma, esta doença, não a doença, mas tudo o que gera esta doença, acha que foi desvalorizado? Olha, esta doença não vende. E daí eu cada vez que venho aqui, dou os parabéns ao Porto Canal, porque isto não é um produto que vende. O cancro da mama ainda vende, outro tipo de SIDA também. O cancro de intestino não é... Os jornalistas não gostam de falar disto, não é? E, portanto, não compram a ideia. Primeiro ponto.
Segundo, há uma inércia, e nós já estivemos 4 vezes no Parlamento Europeu sobre este tema, porque a Europa Colana é uma associação pan-europeia, e, portanto, aquilo que nós achamos é que nunca houve vontade política para se resolver o assunto. Porque nem o teste mais prático não é o mais eficaz. O mais eficaz é que fosse feito para todas as pessoas, pela colonoscopia total. Mas também entendemos que nem há meios nem equipamentos em Portugal para que ele se faça. E, portanto, o teste prático, que é a pesquisa sobre outras espécies, não é caro. E não é caro nem o teste, nem a análise consequente que é necessária ser feita. Portanto, nós entendemos que, felizmente, alguma vez, e acho que agora que aconteceu, porque vamos acreditar que isto vai ser mesmo feito, não é? Porque um despacho não chega, é preciso depois, e a Europa Colana vai monitorizar isso na prática, houve vontade política ou pressão política, chamemos-lhe o que quisermos, para que ele se realize. E, portanto, é a altura dele se fazer. Não é por uma questão financeira. Nós já fizemos várias ações com o Governo e está provado que não é uma questão financeira. Porque ninguém tem dúvidas que os doentes, vou repetir aquilo que disse no início, detectados no início, vão ficar muito mais baratos, vai haver uma economia de escala muito grande em termos de tratamentos que vão deixar de ser necessários na fase adiantada. Agora, o Governo que tem um plano a 4 anos normalmente, estas consequências benéficas em termos financeiros não vão aparecer na sua gestão, vão aparecer nos próximos 4 anos, com certeza, mas nós não temos dúvidas, essa é uma parte importante, mas não temos dúvidas que em 2014, num país da Europa, não se pode aceitar que morram 4 mil pessoas numa doença que pode ter detectado há tempo. E, portanto, não nos iríamos calar nunca mais enquanto isso não acontecesse, porque é uma prioridade que tem que estar, a saúde dos portugueses tem que estar. Nós ouvimos falar todos os dias, Alexandra, que temos que cumprir as nossas obrigações, pagar a quem devemos, não podemos deixar de ver à senhora Merkel e aos outros senhores todos. Então, e as obrigações que temos com os cidadãos com quem falamos todos os dias, que pagam os seus impostos, não temos a obrigação também de zelar pela saúde deles? E este é um processo tão fácil de fazer, portanto, nós temos obrigações de cumprir com tudo. Pagar a quem devemos, mas também zelar pela saúde dos portugueses. E, portanto, nós acreditávamos que mais tarde ou mais cedo o rastreio tem que ser implementado. E vai ser. Isto surge também graças à pressão, digamos assim, desta associação, não é? Que foi criada em 2006, se não me falha a memória. É verdade. E que balanço é que faz? Muito importante. Esta associação tem tido o papel desta associação nos cidadãos, claro. E deixo essa análise porque estou a falar de causa própria e, portanto, deixo essa análise a terceiros. Mas, de facto, temos um percurso muito grande, já percorrido. Deu-nos um grande conhecimento do que é o sofrimento das pessoas. Nós falamos em vidas e falamos em dinheiro nos doentes que podem ser detectados cedo, mas hoje já não é só um problema de dinheiro em tratamentos. As pessoas que têm esta doença e que estão há anos com esta doença têm um sofrimento enorme relativamente aos tratamentos. Quem acompanha pacientes como nós, e eu já há muitos anos, tem o testemunho do que é ser uma doença oncológica deste tipo, percebe? Cirurgias seguidas, quimioterapias, radioterapias, com tudo aquilo que traz, recidivas, problemas pessoais, um grande ganho de medos de muitas coisas, a perda do poder social das pessoas no ambiente familiar, no ambiente profissional, as consequências negativas e, portanto, a vida de um doente oncológico é uma vida de martírio. E, sobretudo, se associarmos que a visão que ele tem é, sobretudo, da morte, e é um quadro escuro. E, portanto, a Europa Colana, desde o início, já fez um grande percurso e focou-se em 2 áreas fundamentais. Uma, no acompanhamento dos doentes e outra, na área da prevenção. Na área da prevenção, eu destaco o programa que nós temos nas escolas, a EB23, em que acompanhamos todos os anos várias escolas durante o ano inteiro, os miúdos de 5º e 6º ano escolar, tentando aos alunos, aos pais, aos professores e à direção da escola que eles aprendam a comer melhor. A alimentação escolar, 35% das crianças têm excesso de peso já no nosso país, que é uma preditação muito importante para que eles tenham não só doenças da área digestiva, mas cardiovasculares no futuro, obesidade, etc. E, portanto, nós temos feito, já vamos quase em 5 mil alunos, temos um programa que está certificado pelo Ministério da Saúde, único na Europa, e temos técnicos excelentes que o estão a desenvolver nas escolas. E depois outro que temos no acompanhamento dos doentes avançados em casa, através de uma equipa multidisciplinar que, por cada paciente, acompanha 2 familiares. Temos uma linha de apoio que funciona todos os dias, temos disponibilidade de hipnoterapia, reiki e yoga para os pacientes. Isso era uma questão também interessante que eu lhe ia colocar, era a última questão que lhe ia fazer quanto às medicinas alternativas. Também já estão no meio destes doentes. Portanto, tem que estar, já aceitam. Tem que estar. Complemento, claro. Tudo aquilo que servir para lhes aumentar o conforto é bem-vindo.
Claro. Não vão resolver o problema da doença, que acreditamos que não, mas é mais um elemento para que eles, de facto, consigam ultrapassar muitos dos efeitos colaterais que estes tratamentos têm, e como eu lhe dizia há pouco. E, portanto, está aprovado, alguns hospitais até já o têm Exatamente. na sua ordem do dia, e, portanto, a Europa Colon fez protocolos com várias associações e disponibiliza isso exatamente para os pacientes que queiram. Tudo aquilo que a Europa Colon faz é gratuito para a população. E, portanto, nós temos todo o gosto em que isso aconteça. Fazemos a logística do KRAS, que é um gene que pode predizer qual é a reação a determinados tratamentos. Enfim, é isso que vamos fazer. E pegando nisso, e pegando na atividade que a Europa Colon tem tido e cada vez com mais dificuldade, porque os meios financeiros são cada vez mais escassos, se me deixasse, eu deixava-lhe aqui uma nota que nós vamos desenvolver pela primeira vez o primeiro peditório. Não vai ser nacional, mas vai ser na área do Grande Norte da Europa Colon Portugal. Vai-se desenvolver nos últimos dias deste mês, vai-se desenvolver em 32 localidades no norte de Portugal e vai ser um peditório que depois vai ser aplicado, de facto, nestas atividades que nós fazemos completamente gratuitas para a Europa Colon. Hoje, ser associado à Europa Colon custa 5 euros por ano e nós precisamos, de facto... Já conta com quantos associados, já agora? Só temos 1.300, mas que é bom, mas nem todos podem, e nós entendemos isso, e não é preciso poder pagar a cota todos os anos para ser associado à Europa Colon. Agora chamamos a atenção das pessoas porque, de facto, se puderem corresponder ao peditório que vai ser feito pelas pessoas identificadas pela Europa Colon, e vamos estar em cerca de 42 cidades e localidades no norte do país, era bom para nós, porque era uma ajuda fundamental para que nós continuemos a fazer pressão em quem devemos para que os cidadãos tenham aquilo a que têm direito, e não devia ser necessário, mas tem que ser assim, claro. E para que possamos desenvolver capacidades para que os pacientes e os familiares sofram o menos possível com esta doença. Sr. Presidente, estamos a ver também a página do Facebook, já que fala neste primeiro peditório. Pois, ótimo. É verdade. O Facebook da Europa Colon é atualizado todos os dias. Claro. A nossa página da internet é atualizada. essencial também estarem nas redes sociais, não é? Para fazerem chegar a vossa mensagem. Temos que estar. Sabe que nós temos uma ideia que as associações doentes têm que ser umas associações estruturadas e, portanto, tem que ter uma atividade constante diária. A Europa Colon está aberta todos os dias. Nós temos um grupo de técnicos que tem feito um trabalho espetacular. Temos um designer em comunicação que nos ajuda no acompanhamento das redes sociais e da internet. Temos uma assistente social a tempo inteiro, temos vários nutricionistas, temos 2 psicólogos e, portanto, a Europa Colon tem um largo espectro de atuação que precisa de não ser interrompido. Se não tivermos meios, vamos ficar asfixiados, e daí eu pedir aquele apoio ao peditório que é muito importante. Tenho a certeza que essa mensagem vai chegar, pelo menos aqui, aos telespectadores do Porto Canal. Sr. Presidente, mais uma vez, foi um gosto falar consigo, reencontrá-lo, 6 anos depois, quase. É verdade. Espero que corra tudo pelo melhor. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Quanto a nós, vamos fazer um curtíssimo intervalo. É uma ótima oportunidade para se inscrever na segunda parte do programa. Vamos ter aqui connosco em estúdio o Dr. António Sérgio, cirurgião-geral, especialista em obesidade. Pode fazê-lo através do número 229538525. Até já.